Aí. Nós separamos ali em duplas. Ficou um trio, porque entrou uma pessoa nova. E daí alguém me mandou mensagem no privado pedindo pra pôr a pessoa. E eu autorizei, tá? O resto ficou em dupla. Cadê aqui a minha anotação? Lembrei, só vem no Word. Pera lá. Bom, eu não tô achando aqui o documento onde eu anotei o nome de vocês com qual vocês iam fazer, porque era pra, em teoria, hoje vocês terem outra professora já. Mas a Elaine não conseguiu ninguém pra me substituir. Enquanto ela não consegue, eu vou seguindo com vocês, tá? As apresentações são pra semana que vem. Como vocês vão apresentar? Vocês vão compartilhar a tela, vão abrir a câmera, né? Se vocês não fizerem nenhum slide, vocês podem montar um slide para compartilhar, ou várias fotos, como vocês preferirem montar, tá? Não fica aí a critério de vocês. Se vocês quiserem só falar e não quiserem montar nada para mostrar visualmente, vocês vão abrir a câmera, né? O microfone e apresentar. Teve gente que não veio semana passada e queria saber o trabalho. É por isso que eu estou explicando agora de novo. Quem foi que faltou na aula passada? Abre aí o microfone. Você tá sem microfone? O que eu acabei de falar para vocês? Sobre só mandar mensagem no chat. Sim, precisa mesmo. Tem, além da Silvia, mais alguém? Ou talvez seja outra pessoa, né? Tá escrito Silvia Moraes, seja o nome de outra pessoa. Talvez tenha entrado com o da mãe, não sei. Ah, Érica. Tentem mudar lá o nome quando vocês entram com de outra pessoa, porque daí eu fico confusa. Tem mais alguém além dela? Tá. Um, dois, três. Mais alguém ou só as três? Tá, seguinte, lá na página 6 tem ali falando sobre as comunidades autônomas de Espanha, tá? A gente separou, cada um vai pesquisar sobre essa comunidade autônoma, em duplas, ou se vocês quiserem, eu deixo vocês fazerem em trio, vocês três, que como tá faltando só vocês três, não vou deixar uma pessoa sozinha, né? Vocês podem fazer as três se quiser, a não ser que alguém queira fazer sozinha mesmo. Não é para fazer junto, presencial, tá? Vocês conseguem fazer o trabalho por Meet, cada um conversando pelo Whats, não é para se encontrar não, tá? A gente não chegou nesse ponto aí ainda. Aí vocês dividem certinho quem que vai falar o quê. Vocês podem falar, por exemplo, pera lá. Mas é porque vocês estavam em outro. Mas como é que vocês já fizeram? Eu não passei um tema para vocês? Passei? Sim, semana passada. Exatamente, eu passei os temas na semana passada. Mas eu perguntei ali quem não veio na semana passada e ficou sem tema.
Semana que vem. Então, é para segunda-feira que vem. Deixa eu ver que dia que cai. Dia 15. A apresentação vai começar dia 15. Mas é que sobrou vários. Enfim. Ó, Vê, não precisa. O Thiago tá sozinho. Porque você escolheu ficar sozinho, não foi? Não vai entrar em outro, vai fazer o seu sozinho. Érica, pode fazer lá. La Rioja. Eu vou escrever aqui para você. Pera lá, deixa eu compartilhar. Mas aí a Érica não. Ah, você. E qual vocês escolheram? Foi bem esse? Tá, então eu vou escolher outro para ela. Ninguém ficou com Navarra, ficou? Acho que não. Comunidade. Eu tô escrevendo aqui no chat para ela. Pode fazer esse que eu mandei ali no chat, tá? Aí na semana que vem vocês apresentam. Vocês têm que falar um pouco sobre a cultura, os principais lugares que tem para visitar, enfim, o que vocês encontrarem sobre essas regiões da Espanha, tá? Algumas têm mais de um idioma, por exemplo, não falam só espanhol. Inclusive, algumas falam mais esses outros dialetos do que o espanhol. Então, todas essas coisas vocês têm que trazer na apresentação de vocês na semana que vem, tá? Vamos continuar a apostila. A gente parou aqui, que é onde vocês vão fazer as pesquisas, né? Aí hoje, a apostila traz pra gente o particípio, tá? Que é essas palavrinhas aqui, funciona igualzinho no português, tá? Tem verbos que são irregulares, verbos regulares, igualzinho no português. Então vamos ver aqui, olha quantas palavras temos. Cantado, venido, ido, llegado, vivido, estudiado. A gente tem palavras que funcionam igualzinho no português. Vamos ver lá. Venido, ido y llegado son ejemplos de una de las formas no personales de la lengua española, el participio. Es importante tener en cuenta que existem participios regulares e irregulares. Ó, lembrando aqui, ó, que isso aqui é um E, porque a próxima palavra começa com um I. E que alguns verbos possuem dois particípios, sendo um regular e outro irregular. Então, de uma forma geral, para fazer o particípio, a gente tira a raiz, né, que é o que vai lá, a raiz, a desinência ali de infinitivo, que é o ar, o er e o ir, e adiciona só ado, ido e ido. Então, vamos ver, por exemplo, aqui, ó, venido é de venir. Venir é um verbo de terceira. Eu tiro o IR e coloco ido e fica venido, certo? Llegado é llegar. Vou tirar o AR por ado. Para formar o particípio é muito simples, bem simples mesmo. Ele diz ali que tem alguns verbos que apresentam dois particípios, como freir, que a gente pode dizer que é, por exemplo, frito ou freído. A gente frita o quê, por exemplo? Ovos, né? Los huevos. Huevos freídos ou huevos fritos. Dá igual, tem dois particípios. Os irregulares, eles são parecidos até no português. Abrir, abierto, cobrir, cubierto, decir,
dicho, escribir, escrito, hacer, hecho, morir, muerto, puesto, podrido, resuelto, roto, visto, vuelto. Os irregulares não tem o que fazer, a gente tem que decorar qual é a forma deles do particípio. Ele mostra ali que alguns exemplos de particípio, eles são formados por prefijação, tá? Então, eu vou pôr antes, ó, hacer, deshacer, poner, oponer, tá? Então, aí depois, essa palavra aqui, vou usar com o finalzinho igual dos outros, mais o começo ali da prefixação. Aqui embaixo ele tem, como sempre, um texto e uma resposta já, para vocês verem como vai funcionar. Muy cálido y tirando a seco. ¿Cómo ha sido el verano en España? El lunes a las 9:50, hora peninsular, daremos el verano por concluido. Quien diga que no ha hecho calor estos meses no recuerda ya lo que ha sido salir a la calle a más de 40 grados. O quizá se retiró estos meses al franquito más llevadero de Asturias o Cantabria. La estación ha sido tórrida en conjunto, situándose 0,8 grados por encima del promedio de 1981 hasta 2010, de 23,8 grados. Ele pede ali para retirar do texto essas palavras que estão no particípio. Então, a gente tem hecho e sido. La forma hecho se refere al verbo hacer y es irregular, pois não sigue a regra general do particípio. Então, se a gente voltar lá na tabelinha, vocês vão ver, eu tenho o verbo hacer. Não dá para eu tirar o er e dizer que a palavra é ha sido, porque hacer é hecho, então ele é irregular. Aí a gente tem lá, e a forma sido se refere ao verbo ser e é regular. Então, eu vou tirar o ER e adicionar o ido, que fica sido, tá? Aí, agora, ele vai começar a mostrar um texto e depois a gente tem as perguntas. Esse primeiro eu vou ler com vocês, mas o segundo, que vem depois ali na próxima página, não. Aí, o segundo vocês vão tentar ler e entender sozinhos, tá? Vamos ver o que fala aqui pra gente esse texto. La tapa. El invento que se come no mundo, ou que se come el mundo, né? La tapa manía se ha convertido ya en un movimiento generalizado. Hay barrios enteros en las ciudades especializados en la cocina en miniatura. Pero visionarios como los hermanos Adrià se cuentan entre los precursores de lo han hecho posible, No solo desconstruyeron la tortilla de patatas, sino que llevan años anunciando el cambio. Hemos avanzado mucho, pero hay que seguir progresando. La cocina siempre debe ir unida a un buen producto, cuenta Albert Adrià, en conversación telefónica desde Chiquis, un establecimiento ubicado en el Raval de Barcelona, dedicado al tapeo de autor, y que mantiene vivo el legado de El Bulli. Se tira de microondas y productos recalentados te lo cargas. Clásica o renovada. El diccionario de la RAI define la tapa como pequeña porción de algum alimento que se sirve como acompanhamento de uma bebida. Então, isso aqui é importante, né? Quando ele fala ali tapas, ele está falando o que a gente chama em português de aperitivo, né? Em Google, la tapa gastronômica conta com 1,5 milhão de páginas web que hablam sobre este aperitivo.
y en Wikipedia es denominación ha registrado 616 millones de entradas. Y ya en el Quijote se describe así un banquete. Tendiéndose en el suelo y haciendo mantales de las hierbas, pusieron sobre ellas pan, sal, cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mondón de jamón. En un país de riquezas gastronómicas tan variada como España, el recetario parece inabarcable. Ya se ha acuñado la frase irse de tapas para definir una jornada gastronômica fora de casa com os amigos. Então, ali, quando ele diz que já se fala em ir-se de tapas para definir uma jornada gastronômica fora de casa com os amigos, o que ele quer dizer? Que é um costume na Espanha as pessoas saírem com os amigos para ir-se de tapas. Então, lembra que ele diz ali no começo do texto que tem ruas que são inteiras disso? Então, as pessoas costumam ir de restaurante em restaurante provando petiscos diferentes em uma só noite. A gente não costuma fazer isso aqui, né? A gente escolhe um lugar e fica lá e come várias coisas. Desde a Associação Saborea Espanha, que agrupa 19 destinos turísticos e está presidida por el chef Pedro Subijana, se ha decretado el 16 de junio como el Día de la Tapa. Eles até têm um dia. Al margen de la promoción turística, se encuentran tantas maneras de tapear como regiones. En muchas ciudades se suele empezar con el vermú, acompañado de encurtidos, boquerones e batatas fritas. Aqui a gente come bastante batata frita como aperitivo, né? Ou pelo menos eu como. Para derivar posteriormente a los embutidos ensaladilla russa e calamares. Calamares são frutos do mar. Tapas clássicas que requerem su toque criativo. Al fin y al cabo, la cocina es una manera de hacer cultura. En un barrio madrileño como Lavapiés, donde se funde lo castizo con la multiculturalidad y donde se celebra por todo lo alto y el Año Nuevo chino, hace un par de semanas se decretó el Tapapiés, con una oferta variada de fusiones de culturas. Sus calles servieron como un buen ejemplo de lo sencillo que resulta adaptar la tapa a la cocina estrangeira. Então, o que ele está dizendo ali? Que alguns lugares estão adaptando, então, essas tapas, né, que são esses aperitivos com especificamente espanhóis, com a cozinha estrangeira. Então, aí, depois ali embaixo, ele vai perguntar para vocês. Que é a tapamania? De acordo com la RAE, é um dicionário, né, Real Academia Espanhola, em que consistem las tapas. Según el gran personaje de la literatura española Don Quijote de la Mancha, ¿cuáles son los principales ingredientes presentes en las tapas? Retira de reportaje los participios presentes e apunta seus respectivos infinitivos. Então, aqui, ó, vocês vão ver lá. É aquela terminaçãozinha, tirando os que são irregulares. Vão procurar aqui e vão pôr qual é a palavra no infinitivo. Por exemplo, vamos voltar lá. Vamos dizer que ali no texto tinha a palavra hecho. Vocês vão pôr hecho, uma flechinha, a ser. Porque a palavra hecho no infinitivo é a ser. Por exemplo, se tivesse a palavra ali llegado, vocês vão pôr llegado, uma flechinha, llegar, que é a palavra no infinitivo, certo? É para responder tudo em espanhol, não sei quando a apostila diz para responder em português. Em que consiste a expressão ir-se de tapas? Eu acabei de explicar isso para vocês. Contesta em português. Então, aqui vocês podem responder em português. Aí, ali embaixo, ele vai começar outro texto e a gente vai deixar para depois, por enquanto. Vocês têm 10 minutinhos para responder essas perguntas, tá? São 8h29 agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e me perguntar. Eu não tô vendo vocês conseguem ver, vocês estão vendo a minha tela, então não adianta mandar no chat que eu não vou ver.
10 minutinhos para responder, depois eu vou escolhendo quem vai compartilhar comigo a resposta.
mais 3 minutinhos para corrigir. Eu expliquei lá como que era para fazer, mas não tem problema. Quando a gente chegar lá, eu mostro para vocês. Eu encontrei, assim, só de bater o olho eu encontrei 2, mas tem vários, vários. Eu falei o que é para fazer, é para olhar lá no texto, encontrar os particípios e apontar os infinitivos. Você vai ver lá a palavra e qual é o infinitivo dela. Eu bati o olho e achei 2, e provavelmente o que eu achei pode não ser o que vocês acharam, mas não tem problema. Aí a gente vê quando chegar lá, não se preocupe. Tem mais alguém terminando ali? Ou a gente pode já corrigir? Posso corrigir? Tem mais alguém? Acho que não. Ó, eu vou apontar quem vai compartilhar comigo a resposta. Oi, Alanis, eu sei que você tá com a internet horrível, né? Entrando e saindo, entrando e saindo. Wellington, você não terminou? Terminou? Beleza. Não tá me escutando? Mas o resto tá me ouvindo bem, né? Porque o meu microfone tá aberto. Ah, acho que é só você, deve ser a sua internet mesmo. Vamos ver lá. Eu não vou compartilhar a tela agora para eu ver o nome de vocês, tá? Ó, eu acho que é a internet dela mesmo, ela tá entrando e saindo o tempo todo. Wellington, você mesmo, compartilha para mim ali o que você pôs na A. Pode abrir o microfone para responder. Eu vou anotar aqui e dar ponto de participação. Quem eu chamar e não responder, aí é menos 0,5. E quem eu chamar e compartilhar, não precisa estar certo. É a tentativa, é nota de participação. E eu não fiz a chamada ainda. Não adianta fugir. Wellington, abre o microfone e me diz o que você pôs na A. Sei. Essas desculpas não colam mais. Depois de um ano de ensino remoto, não ter o microfone. Eu não acredito em você. Mas vai lá, digita a resposta ali no chat, então.
Beleza. Vamos aguardar o que ele pôs lá. Que resposta comprida. Falta muito aí, Wellington. O computador ainda é mais fácil de digitar. Alguém concorda ali com ele? Ou discorda? Ele colocou lá, la tapamania se ha convertido ya en un movimiento generalizado. Hay barrios enteros en las ciudades especializadas. Tá explicando o que é? Você acha que é uma comunidade? Alguém colocou alguma outra coisa? Não estava exatamente ali no texto o que era, mas enquanto eu estava lendo, eu fiz uma pausa e expliquei para vocês o que era isso, tá? Uma cozinha pequena. Isso, ó, a do Gustavo ali tá mais ou menos o que é, o movimento especializado em cozinhas de miniatura. Eu coloquei ali la cultura de salir com amigos e comer pequenas porções de comida. Lembra que eu falei que uma tapa é o que a gente chama de aperitivo? Por isso que eu falei ali das batatas fritas. É mais ou menos isso, tá? Então, Wellington, pode arrumar ali. Então, eu coloquei ali que é uma parte da cultura de sair com os amigos e comer, então, pequenas porções de comida, tá? Coloquem lá, mas valeu a tentativa. Te dei a sua nota. Luca, o que você pôs lá na B? Essa daí é fácil, que era só copiar ali do texto, que o texto tinha a resposta. Era mais fácil do que a A. Perfeito. É exatamente isso, era o que estava ali no texto. Alguém colocou outra coisa? Não, acho que essa estava fácil, né? Então deixa eu anotar seu nome para não esquecer de te dar nota. Tadinha da Alane, está entrando e saindo o tempo todo. Júlia, o que você pôs lá na C? Você não fez? Que esse também era fácil, era só copiar do texto, porque tava lá a resposta. Alguém quer compartilhar no lugar? O que pôs na C? Me falar o nome para ganhar a nota no lugar dela? Então, eu vou escolher alguém. Deixa eu ver. Gabriela Padilha. Ó, o dela já. Pera lá. Gabriela fica para a próxima pergunta. Qual é o seu primeiro nome da pessoa que respondeu aí? Que dela ameaçou o sobrenome, né, Fernando? Eu pergunto sempre a mesma coisa. Eu vou continuar perguntando eternamente, porque eu sou horrível de guardar nomes e sobrenome. Dei o seu ponto no lugar.
Então lá, a resposta é isso: pan, sal, nueces, rajas de queso, huesos mundos de jamón. Tá. Você podia abrir o microfone. Ah, é verdade. Agora eu lembrei da chamada, agora que você pôs desse jeito. Quem que responde ali? Gabriela, responde a D pra mim. Você achou alguma palavra? Não tem problema. Mas você não voltou no texto, não encontrou nenhuma palavra igualzinha a essa que a gente viu ali? Ó, as palavras que a gente estava procurando, eu vou abrir e compartilhar a tela para vocês. Espera lá. Mesmo quando a gente não consegue entender, o particípio, especificamente o particípio, ele é muito fácil da gente achar as palavras. Porque elas são terminadas, a maior parte delas, em ido ou ado. Então, tirando aquelas que são irregulares, né? Que são essas daqui, elas são terminadas todas em ido ou ado. Então, o que era para fazer? Era para olhar lá no texto se encontrava alguma palavra com esse finalzinho. Vamos olhar aqui de novo. Aqui, ó. Achei. Só de bater o olho, já achei uma. Convertido. Tá vendo? Ela termina em ido. A palavra original dela é converter, que é o que era para pôr lá. Deixa eu ver se eu acho outra. Ubicado, generalizado também, ó, que é de generalizar. Ó, só aqui nas duas tem um, assim, o texto tem muitas palavras, mas muitas. Ó, ele falou ali ubicado, de ubicar, dedicado. Gente, é o que mais tem é palavras ali no particípio. Se eu fosse listar todas elas, meu Deus, ia ficar aqui eternamente. Eu escolhi duas quando eu pesquisei e respondi a minha, que foi avançado, que vem de avançar, e dedicado, que vem de dedicar. Mas entendeu o que era para fazer? Era só para procurar a palavra ali no texto que tivesse aquele finalzinho. Mesmo que você não entenda o que ela disse, você consegue ver que a palavra termina desse jeito. É complicado ali. A gente teria que, para você entender um pouco mais, a gente teria que voltar e ver alfabeto, números e tudo com mais calma. Mas, infelizmente, a apostila do nono ano já vai assim, né? Mas vamos ver o que a gente. Eu vou pensando em alguma estratégia para te ajudar, tá bom, Gabriela? Não se preocupe. Vou pôr um X aqui. Aê, deixa eu ver. Nunca ninguém quer falar e eu tenho que ficar escolhendo. Eu me sinto tão ditadora desse jeito, mas se ninguém participa, tem que ser assim, vou fazer o quê? Tiago K. Você. O que você pôs? Essa era fácil que dava para responder em português. Tiago K saiu da reunião, vai levar falta e menos 0,5. Ele fugiu só porque eu perguntei para ele. Como que você tava em dois? Não era você. Você era o outro Tiago. Tiago Stansky. Responde você, então.
Será que dá tempo de você entrar lá? Eu vou dar essa resposta para vocês terem uns minutinhos antes da próxima aula. Porque já tá terminando, faltam 3 minutinhos aqui. Aí eu deixo você responder na próxima, para você não ter que abrir ali de novo. Então, ali ele pergunta: em que consiste a expressão irse de tapas? Eu respondi essa para vocês também enquanto eu lia o texto, que é sair com os amigos e comer porções e beber. Simples. É isso. Parece bem divertido, na verdade. A gente só não tem esse costume, assim, de passar em vários restaurantes, em vários lugares numa noite só. Pessoal, hoje eu não vou dar tarefa de casa porque vocês já têm que preparar na semana que vem as apresentações. Vocês, se preferirem, podem fazer uns slides. Se preferir só falar, tudo bem também, mas se preparem para abrir a câmera e apresentar, tá? Por hoje é só. Eu não vou começar a próxima página ali da página 10, vou deixar para a próxima aula, tá? Para vocês terem tempo para focar no trabalho. Um beijo. Podem sair. Ir no banheiro, né? Porque a aula é colada uma na outra, não dá tempo nem de tomar uma água.